Professor, há estudos que indicam como as pesquisas influenciam o voto do eleitor? Tem eleitores, e uma parte muito pequena do eleitor, que não quer perder o seu voto e vota no candidato que está na frente. Agora, de outro lado, em contrapartida, e os estudos mostram que é mais ou menos do mesmo tamanho, há eleitores que pensam assim: ele já tem tanto voto, não precisa do meu, eu posso votar em qualquer outra pessoa que eu achar mais interessante, dado que aquele candidato que está na frente já está praticamente eleito. Então, os estudos mostram que o que se ganha por estar na frente também se perde por estar na frente. Então, esse benefício direto, ele é pequeno. O indireto é o que nós falamos no bloco anterior, que é exatamente o espaço na mídia e o espaço financeiro, que com o passar do tempo vai gerando mais votos para quem está na frente. E podem ser determinantes na eleição. Sem dúvida. Agora, professor, há algum meio do eleitor saber se uma determinada pesquisa é ou não tendenciosa? Ele tem como se cercar de informações para ter conhecimento disso? A melhor maneira no eleitor acompanhar as pesquisas é usar a média das pesquisas. O que é a média das pesquisas? Como nós temos simultaneamente sendo divulgados vários estudos de vários institutos, acompanhar a média deles. E a partir daí ele traz as próprias conclusões. Porque às vezes se o instituto estiver fora da curva, ou seja, dando um resultado muito diferente dos outros, na média esse erro desaparece. Então não é bom o eleitor endeusar muito um instituto. Trabalhe com a média, que ele tem uma informação, ele tem um bom parâmetro para ajudar ele a tomar a sua decisão no dia 3 de outubro. Agora, professor, voltando a essa questão da metodologia. No primeiro bloco você falou de duas que são o fluxo e a pesquisa domiciliar. Essas são as metodologias mais usadas e as mais indicadas? Sem dúvida. O que é uma discussão importante, tanto na ciência política quanto na estatística, é a forma de seleção do entrevistado, da abordagem do entrevistado no Brasil. Aqui a gente usa a amostra por cotas. O que isso quer dizer? Eu sei que isso é bastante criticado, né? Exatamente, porque se fala que quando você trabalha com cotas, você não trabalha com a probabilidade de seleção do entrevistado. Essa discussão é importante agora em todos os países do mundo. Quando o processo eleitoral é muito curto, igual o caso no Brasil, são 45 dias, uma pesquisa que fosse de sorteio até o último estágio, que é o melhor desenho possível, demoraria 10, 15 dias para ser feita. Então seria como se tirasse um retrato de uma foto meio embaçada, no qual as coisas mudaram atrás daquela foto. Isso atrapalharia o desempenho, atrapalharia o resultado, dado a mobilidade e o tempo da pesquisa ser muito curto, num processo tão competitivo de tão pouco tempo. Então qual que é a metodologia mais indicada? É a única que nós temos hoje que é possível para o tamanho da população brasileira, é a amostra por cotas, que são que todos os institutos usam. E é importante, as pesquisas acertam, são poucos os institutos e poucas as pesquisas que erram o resultado ao longo de um processo eleitoral. E todos nós podemos conferir isso no dia 3 de outubro, quando de fato o resultado final é anunciado. Agora, outra crítica que é bastante frequente, professor, diz respeito ao universo entrevistado. Porque muitas pesquisas às vezes trazem 2.000, 3.000 eleitores para traçar um retrato de um universo de 135 milhões de eleitores, que é no caso o Brasil. Entrevistar 2.000, 3.000 eleitores é suficiente para fazer esse retrato de um país tão diferente, com eleitores tão não são homogêneos? Sem nenhuma dúvida. Com 3.000 pessoas você consegue pegar a diversidade dos padrões da população. Você consegue pegar os mais velhos, os mais humildes, os mais pobres, os mais ricos, as diversas regiões do país. Esse cálculo é estatístico, é matemático, é probabilidade, é ciência. Pesquisa é ciência e esse número é suficiente para representar o Brasil dentro da margem de erro estipulada. A margem de erro é exatamente a extrapolação do resultado da pesquisa daqueles 2.000 que foram entrevistados para falar sobre os 130 milhões de eleitores. Quando faz essa extrapolação, que o erro entra e a partir daí você tem a probabilidade de estar certo ou estar errado cada resultado que é divulgado. Professor Malco Camargos, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. É um prazer. Confira agora as notícias da agenda. Com o apoio do Simprominas, a Fundação France Liberté lança na quinta-feira, 30 de setembro, os 3 volumes da coleção Água, Bem de Todos. O lançamento será no Simprocerp, Rua Tupinambás, 179, 14º andar, Centro Belo Horizonte, às 19 horas. 8ª edição da Mostra Mundial de Animação, Múmia. De 8 a 30 de setembro, os cineclubes do Sindicato e várias outras salas de cinema em Belo Horizonte e Betim vão exibir o que há de mais novo na arte da animação. A programação da mostra está disponível no site do Simprominas.
Lançamento da revista Elas por Elas. Dia 28 de setembro, terça-feira, às 20 horas, na sede do Simpro, Rua Jaime Gomes, 198, Floresta. Confira agora o ponto de vista da educação. Em artigo recente, na revista Presença Pedagógica, aqui de Minas Gerais, eu fiz um ponto de vista a respeito das vagas sobrantes para formar professor e a falta de professores na educação básica. Isso significa que não são só políticas de formação que precisam ser estabelecidas e ultrapassar esse desafio. Desafio significa você, a partir de um tempo e de uma sociedade determinada, você ultrapassar aquilo que está estável, estabilizado. O que nós precisamos? É ter muitas vagas ocupadas por jovens talentosos para se formar professores, porque atraídos pela profissão e pela remuneração condigna, e educação básica de qualidade. Esse é o grande desafio. Um outro desafio é a universidade ser alçada como o lugar específico de formação de profissionais da educação, porque é ela que tem condições de desenvolver pesquisa, ensino, extensão, promover práticas culturais e assumir uma gestão democrática na formação dos profissionais da educação. Outro desafio é nós conseguirmos ter um plano nacional de educação que inclua um sistema nacional de formação e de valorização dos profissionais da educação. É a bandeira de luta dos educadores há muitos anos. Nós não temos nem sistema, nem políticas, temos arremedos de política que não ultrapassam, muitas vezes, uma visão político-partidária de formação, porque imposta por uma política de governo e não de Estado. Então, outro desafio é a formação de professores ser papel fundamental de Estado e não especialmente de grupos interessados, uns no desejo de formar bem os professores e outros até com desejo de deformar, porque professor bem formado revoluciona o país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.